Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acidentes com animais peçonhentos e venenosos, né? O que fazer, os primeiros socorros, né? Mais acontecem, quais são os tipos, a importância de se saber, né? O tipo das cobras, dos escorpiões, das aranhas. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, o conceito, o que que são animais peçonhentos? Peçonhentos e venenosos, eles têm uma diferença, né? Os animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com os dentes. Então, eles produzem venenos e eles têm órgãos inoculadores. Então, eles têm dentes, que são dentes ocos, que por onde o veneno vai passar, causando assim a inoculação do veneno produzido. Já os animais venenosos, eles produzem o veneno, mas eles não possuem aparelho inoculador, dentes ou ferrões, né? Então, o contato com o veneno se dá através do contato, como por exemplo a taturana, por compressão, às vezes por apertar como no sapo, e por ingestão, como exemplo o peixe baiacu, tá? Então, essa é a grande diferença de animais peçonhentos e animais venenosos. Vamos falar, a ação dos venenos. O que acontece quando o veneno entra em contato com a nossa pele, com o nosso corpo? Tem algumas ações esse veneno, né? Ele tem uma ação proteolítica. O que é proteolítica? Ele destrói as proteínas, né? Ele faz necrose do tecido, então o tecido morre, né? Então, por isso a dor logo inicialmente. Tem uma ação neurotóxica, então dependendo da quantidade de veneno inoculado, ela pode causar paralisia, formigamento da área, né? Dependendo da quantidade, né, e da sensibilidade da pessoa, a pessoa pode ter tontura, alteração de visão, de consciência, tá? Tem uma ação hemolítica, então, ó, tudo que é lítico é de quebra. Então, hemolítico quer dizer que está quebrando o sangue, então destruição das hemácias, né? Principalmente da região onde o veneno é inoculado. E ação coagulante, então o veneno faz uma deficiência na coagulação e o paciente pode ter a pessoa que recebeu a picada pode ter um sangramento bem grande, tá? Então, por isso, essas são as ações do veneno no nosso corpo. Principais acidentes, né, no Brasil, por serpentes, e a gente tem várias serpentes, a Botropes, a Laxis, a Crotalus e a Micrurus, né? Então, tem os nomes populares aí, e o tipo de acidente que a gente chama borotrópico, iaquético, crotálico, elápidico, porque sabendo-se a espécie da serpente, a gente tem um tipo de veneno que vai ser um antídoto, né, ao veneno que vai ser administrado. Por isso é importante saber que tipo de cobra ou levar a espécie para identificação. Tem os escorpiões, né, que é um acidente que a gente chama escorpionismo. Acidentes por aranhas, a gente tem vários tipos de aranha, aranha marrom, a armadeira, a viúva negra, né? E aí o nome do acidente, as lagartas, os insetos como abelhas e os peixes, tá? Então aqui são os principais tipos de acidentes. O acidente ofídico, né, é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxinas através do aparelho inoculador das presas da serpente. A serpente peçonhenta é definida por três características principais. A presença de fosseta loreal, então ela tem um corte nessa região lateral, a presença do guizo ou chocalho no final da cauda, né, e a presença de anéis coloridos, vermelho, preto, branco ou amarelo. Então, ela tem presença de anéis na sua composição do corpo. E a fosseta é a principal, né, a principal característica da cobra, que é peçonhenta. Aqui algumas cobras, né, que a gente encontra em algumas regiões do Brasil, tá? Né, não é a gente, né, hoje em dia encontra algumas espécies até fora do seu habitat. Acidente crotálico da cascavel, o da jararaca que a gente viu anteriormente, né? Da surucucu e a da cobra coral.
As serpentes que não são peçonhentas, a cobra cipó, a cobra preta, a cobra d'água, né? São serpentes que às vezes parecem, né? Mas elas não são serpentes peçonhentas. Aqui está dizendo quando o tipo de acidente, o soro, né? E a gravidade e o número de ampolas, né? Hoje aqui em Piracicaba a gente tem pronto-socorros que tem o soro, ou eles são concentrados na Santa Casa de Piracicaba. A gente já tem o pronto-socorro da Vila Cristina, por exemplo, que tem o soro hoje em dia de alguns, principalmente do escorpião, né? Então, vamos falar de alguns deles aqui. Então, do tipo de acidente, né? Ó, o soro, o acidente botrópico, né? Então, o soro que a gente vai tomar é o soro antibotrópico. Ele pode ser de leve a moderado, né? Dependendo do que está acontecendo com o paciente. Desde uma leve dor local, sangramento das peles e das mucosas, um distúrbio de coagulação, até o mais grave, que é uma hemorragia, o paciente perder a função do rim, né? O acidente laquético também, que desde uma dor a um sangramento local até uma hemorragia mais intensa. O acidente crotálico, que também pode levar a dor, né? Desde uma dor discreta, uma mialgia, escurecimento da urina, até a perda de função renal, tá? Então, aí vai depender o número de ampolas que o paciente... Então, por isso, identificação de que cobra é, quando não se identifica o tipo da cobra, o que acontece? O paciente vai tomar a mistura de vários soros, e isso também pode ocasionar problemas para ele. Né? Então, o soro ele não é também a resolução de todos os problemas. Então, quanto mais saber o tipo da cobra é muito importante. Prevenção. Então, a gente vai atuar nas prevenções, principalmente agente da segurança do trabalho. Então, pessoas que trabalham em regiões de mata ou com plantações, o uso da bota de cano alto, da perneira de couro, de uso de botinas e de sapatos fechados, né? Usar luvas e aparas de couro quando você vai manipular regiões altas, principalmente quem trabalha na colheita de algumas de frutas, né? Tomar muito cuidado na manipulação de folhas secas, montes de lixo, lenha, palha, não colocar a mão em buracos, né? Tomar muito cuidado que onde há rato, há cobra, então limpar paióis, terreiro, não deixar amontoar lixo, fechar buracos, frestas de muros, né? Evitar o acúmulo de lixo, de pedras, de tijolo, né? Ao redor das casas, porque isso é o abrigo para os animais, tá? E principalmente para os animais que servem de alimentos para serpentes. Vamos falar dos acidentes por aranhas, acidentes por areanismo, né? É um envenenamento causado pela inoculação de toxina através do aparelho inoculador das quelíceras das aranhas. As aranhas apresentam um corpo dividido em cefalotórax e abdômen. É no cefalotórax que articulam as 4 patas, né? E um par de pedipalpos. Os pedipalpos e as quelíceras, que é onde estão os ferrões das aranhas para inoculação do veneno, tá? Então, estão aqui alguns tipos de aranha, a armadeira, né? Ela não faz teia, ela tem uma atividade, geralmente as aranhas têm período, elas vivem, né? Se manifestam mais, elas andam, caçam em períodos noturnos, né? Durante o dia elas se abrigam nos lugares escuros e úmidos, não gostam de plantas, bromélias, bananeiras, vasos, entulhos. A aranha marrom, ela é um pouquinho até menor, mas ela produz teia, né? Ela tem também atividade noturna, né? E a aranha viúva negra ou flamenguinha, ela também tem hábitos gregários, faz telha irregular, esconde-se em construções, né? Essas são as principais dos acidentes aqui no nosso país. Tá? Então, aqui algumas delas, né? A caranguejeira, a viúva negra e a aranha de grama. Quais são as medidas preventivas? Também usar luvas, principalmente em atividades rurais de jardinagem, examinar os calçados antes de colocar roupas de cama, roupas de banho, afastar camas da parede para evitar que, né, ela possa estar escondida nos cantos, não acumular lixo em casa, limpar o domicílio, né, principalmente atrás de móveis, de cortinas, vedar frestas e buracos, utilizar vedantes em portas, em ralos, limpar locais próximos das casas, evitando folhagens, né, e aparar gramados, tá? Acidentes causados por
lepidópteros. Os lepidópteros são as larvas, né? As lomoníneas, são as lagartas, né? Ocorrem assim a inoculação de toxinas ela causada pela penetração, elas têm cerdas e essas cerdas fazem liberação de veneno, né? Então vamos ler. O que causa o veneno, né, acidentes pelas lomônias? Elas causam uma dermatite urticariante causada pelo contato com essas lagartas, né? E provoca o contato com as cerdas liberadas pela borboleta, né? A gente às vezes costuma dizer assim, não encosta na borboleta, o pozinho da borboleta. O pozinho da borboleta pode ser extremamente urticariante para a nossa pele, e quando cai nos olhos também pode ser bastante irritante, tá? Em casos mais graves, em contatos muito grandes, em que a pessoa aperta ou tem um contato com uma grande quantidade de lomônias, pode ser causada a síndrome hemorrágica, ter uma hemorragia daquele local por conta da queimadura causada por essa espécie, tá? Não tá aqui para vocês conhecerem, né? Muito comum em alguns coqueiros a gente tem, né? A gente fala. Essas não são tão agressivas, mas a gente tem as lomônias mais agressivas, né? Quais os primeiros socorros em caso de acidente? Lavar o local com água fria, né, e sabão, não fazer torniquete, não furar, não cortar, não espremer, não ficar sugando o local, nem aplicar folhas, borra de café, às vezes pasta de dente, porque as pessoas falam que arde um pouco, né, porque pode provocar ainda mais irritação. A função das cerdas com os venenos está ligada à defesa, né, de predadores naturais. O acidente é comum por conta da compressão. Às vezes quem faz jardinagem, às vezes vai arrancar, não viu e aperta esses animais. A maior parte dos acidentes em zona rural e aproximadamente 60% dos acidentes ocorrem nas mãos, seguida por 23% das pernas. Então, geralmente são pessoas que estão fazendo podas de árvores, né, podas de coqueiro e acabam sofrendo esse tipo de acidente. A gente vai falar para o mais comum aqui da nossa região, que é o acidente por escorpiões, né? A gente tem tido um aumento, né, do número de casos. Casos com crianças e idosos são casos mais graves, com adultos costumam ser menos graves. O problema é a dor, né? E a gente fala que a dor, geralmente quando o paciente ele é encaminhado para o pronto-socorro, a gente faz o bloqueio. O bloqueio nada mais é que não a aplicação do soro, né? Quando a gente escuta falar, você tomou picada de escorpião, o que você fez? Eu fiz um bloqueio. O bloqueio é a introdução de xilocaína aonde foi o local da picada, para diminuir o aparecimento da dor, né? Então, quando você faz o bloqueio, é como se fosse uma anestesia daquele local, para a pessoa sim, ter sensibilidade menor da dor, porque a dor é muito intensa, tá? Os escorpiões de importância para o Brasil pertencem ao gênero Titus. Eles se instalam em local de lixo, madeiras, entulhos, construções, tijolo, telhas, sistemas de esgoto, geralmente ralos, caixas de gordura. Também se alojam em rodapés, eles gostam muito de madeira, né? Porque eles acabam se camuflando, né? Então aí acontecem os acidentes. A pessoa vai pegar e acaba sendo mordido, né? Sendo picado. Vamos lá. Os gêneros mais comuns encontrados no Nordeste, mas no Brasil também, né? O escorpião amarelo ou escorpião marrom. Com relação à gravidade, eles têm a mesma, um produz um pouco mais de veneno que o outro, mas a gravidade é a mesma na mordedura, tá? Então, a gente pode ter a classificação da mordedura, desde leve a grave, né? Leve a dor local, parestesia, a sensação de que aquele membro, né, sente muita dor. Moderado, uma dor intensa, náusea, vômito, sudorese, pode acontecer. E aí a necessidade da aplicação da soroterapia, né? De aplicar o soro anti-escorpiônico, né? No primeiro, quando é leve, só faz o bloqueio para a dor. Grave, além dos sintomas citados, a pessoa começa a ter vômitos protrusos que não param, que não cessam, uma sudorese, uma cialorreia, pode chegar a ter convulsão, coma, bradicardia, insuficiência cardíaca e tem um edema agudo de pulmão, o coração para de funcionar e o paciente entra em choque, como a gente falou, tá? Então, ele é muito comum ainda na nossa região. Nós temos muitos acidentes por escorpiões. Por isso, né, os locais têm que ser limpos,
E as pessoas têm que tomar muito cuidado onde trabalham, né? Então, como tratar? Fazer compressas mornas com analgésicos até que a pessoa seja assistida, levar ela a um posto de saúde, a um serviço de saúde, para avaliar se vai ter a necessidade. Crianças têm que ser levadas prontamente ao pronto-socorro e elas têm que ficar sendo observadas durante um tempo, né? Proteção, como a gente protege a população? Não acumular lixos, entulhos, manter sempre limpo o local, o ambiente, evitar trepadeiras, né, encostadas em casas, porque elas são, né, esconderijos para esse tipo de animais. Afastar as camas da parede, olhar sapatos antes de calçar, vedar frestas e buracos de parede, utilizar vedantes, né? Prestar atenção dos predadores naturais, né, que são os sapos, as lagartixas e as galinhas, né? Então, alguns condomínios, alguns locais compram galinhas para que eles possam se alimentar. É importante saber que as galinhas também se alimentam dos escorpiões mortos, né? Então, se tem alimento, o escorpião pode ainda sobreviver, né? Então, cuidado com os lugares onde tem muita barata, que são os alimentos desse animal. Acidentes por himenópteros, né, que são as abelhas, as vespas e as formigas, né? É claro que são acidentes muitas vezes menos graves. O que a gente tem que tomar cuidado é saber se a pessoa é alérgica, porque se a pessoa tem alergia, uma picada basta para ela ter uma reação, uma síndrome que a gente chama, que é o choque anafilático. Então, quem tem alergia não pode, né, receber nenhuma picada desse ferrão aí, desses animais. Então, aqui a gente tem as abelhas, né? As ações são venenos que são bloqueadores neuromusculares. Então, pessoas alérgicas, eles provocam uma paralisia, o edema de glote, uma paralisia respiratória, né? Ele tem uma ação poderosa destrutiva das membranas biológicas, né? E podendo, inclusive, causar quebra das hemácias, né? Então, as pessoas que são alérgicas podem levar a óbito, não precisam de muitas picadas para a pessoa morrer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As manifestações são desde alérgicas, só de uma picada, então daí vai ficar vermelho, tem uma reação local, fica edemaciado, fica duro, ou tóxica, quando tem múltiplas picadas, né? Então, inicialmente pode ser só uma picadinha, então uma dor local, uma vermelhidão, né, que pode passar de dias ou horas, ou um edema generalizado, dependendo do número de picadas. Reações sistêmicas, o prurido, né, a coceira, o eritema e a urticária fica tudo vermelho. Pode ter reações respiratórias, como edema de laringe, uma dificuldade para respirar, uma falta de ar, né? Aí a pessoa fica com a respiração que a gente chama de estridor, isso porque está significando que tem um edema, a laringe está edemaciando, então ela precisa ser prontamente atendida. Pode ter um prurido na laringe, no pálito, edema da língua, né? Pode começar a ter dor abdominal, náusea, vômito, e circulatórias, com hipotensão, a pessoa começa a ter baixa pressão, pode até correr arritmias cardíacas e ela ter desmaios, infartos, tá? Então, assim, a gente precisa se atentar muito a quantidade de picadas pode levar uma pessoa não alérgica também à morte, tá? Então, é importante se atentar a isso. Agora, pessoas alérgicas não precisam de mais que 2, 3 picadas para acontecer um desses sintomas que a gente está falando aqui. Tratamento. Tem que retirar os ferrões, né? Geralmente ela é tirada com uma lâmina de bisturi ou com pinça dentro do pronto-socorro. Faz antialérgicos, analgésico para a pessoa, né? Dependendo da quantidade de picadas que ela levou. Tá? Compressas frias ajudam um pouco no alívio da dor. Acidentes por animais marinhos, né, por peixes, né? Então, a gente tem desde os acidentes ativos, que são aqueles que têm ferrões ou não, como as arraias, por exemplo, ou os peixes elétricos, né? Ou os acidentes passivos, que são acidentes venenosos, a ingestão de alguns peixes, o baiacu, por exemplo, e peixes contaminados, né? A ingestão de peixes de lugares contaminados com mercúrio. Então, a gente tem esses dois tipos de acidente. Ações dos venenos, né? Os acidentes pelas arraias, por exemplo, que são chamados de acantotóxicos, né? Eles têm caráter necrotizante, né? A injeção do ferrão,
tá? E a gente chama de um veneno termolábil. Então, assim, por isso que a colocação em compressa quente, né, em água quente logo depois do acidente, até que esse paciente leve a ser atendido. Os acidentes sarcotóxicos são aqueles pela ingestão de peixes de frutos do mar, tem uma ação bloqueadora, né, pode levar à paralisia da vítima, né, óbito por falência respiratória. Os acidentes que acontecem por bactérias, que a gente chama de escombróticos, né, eles provocam a liberação de histidina da carne, a putrefação da carne e uma toxina chamada taurina, né, que é extremamente tóxica ao ser humano. E o acúmulo de mercúrios em peixes também pode provocar quadros neurológicos nos seres humanos, né? Então, o peixe contaminado por mercúrio pode levar a alteração de visão, alteração de paladar. Opa, olha os meus cachorros. Passa gente aqui em casa, eles começam a latir. Peço desculpas, tá? Então, os acidentes por mercúrio podem causar alterações neurológicas nas pessoas. Quadro clínico, né? Quando a lesão é perfurante, da raia, por exemplo, tem um eritema, dor, edema, lacera o local, né? Pode dar uma reação de abscesso no local, uma infecção bacteriana secundária, né? Pode levar a fraqueza, sudorese, náuseas e vômitos, hipotensão e até o óbito, né? Nós tivemos casos, né, de uma pessoa que fazia, acho que depois a gente pode até colocar essa matéria para vocês lá na plataforma. Era uma pessoa que trabalhava com animais e ele sofreu um acidente com a raia e, né, levou a óbito. Tá? A gente vai mostrar isso daí. Então, não é tão comum, mas acontece. Tá? Tratamento, geralmente lavar em solução com fisiológica, né? Imergir em água quente, lembra que o veneno é termolábil, então ele tem uma ação menor, a temperatura maior. Deixar, né? E fazer todas as profilaxias. Essa pessoa tem que ser levada ao pronto-socorro para tomar do tétano, antibióticos e analgésicos. Com relação aos peixes, as pessoas também têm que ser internadas e tratadas como se fosse uma infecção intestinal. O tratamento por mercúrio, muitas vezes o paciente tem que fazer até hemodiálise, tá? Então, assim, as pessoas têm que conhecer. A gente fala muito pouco sobre os acidentes com os peixes, né? Porque a ocorrência no Brasil é bem pequena, né? A gente tem casos mais no Japão, por exemplo, em que o consumo de peixes é maior. Tá? Eu espero, assim, foi uma aulinha rápida, né? Mas para a gente ter a noção de que esses acidentes podem acontecer e a preocupação em que as pessoas que trabalham, né, dentro das lavouras e que o uso dos equipamentos de proteção individual para que isso, né, para que também a gente evite o aparecimento ou a ocorrência desses tipos de acidentes. A gente tira mais dúvida lá, a gente coloca mais vídeos para vocês. Eu espero ter sido um pouco clara para mostrar, né? A gente não tem o objetivo de saber o nome de todas as cobras e de tudo isso, de aranhas, mas era mais para a gente ter uma ideia do que são acidentes com animais peçonhentos. Tá bom, gente? Um abraço a todos, com muitas saudades. A gente está finalizando o nosso conteúdo já, né? E a gente espera encontrar vocês lá aí, a gente conversar mais na plataforma. Um abraço a todos e até!